eu quero conhecer a sua farmácia. Falei, não, você não vai conhecer minha farmácia. Porque vocês fizeram uma reunião com os meus concorrentes, estão me boicotando e ainda querem me conhecer? E aí um deles falou assim, tudo bem, você vai falir logo, logo, seu fim é logo ali. Falei, tudo bem, então vamos ver. Muito bem, galera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Edson Tamácia. Esse é o podcast Pode Contar Sua História, podcast da Farmarcas. Lembrando sempre que o objetivo aqui é trazer pessoas inspiradoras, trazer inspirações, trazer boas histórias, trazer histórias que realmente conectem com o nosso universo, com o nosso dia a dia e histórias que podem nos inspirar. E hoje eu acho que eu tenho a pessoa que mais é inspiradora aqui na Farmarcas, no nosso grupo, Carol Barros. Obrigada. Bem-vinda, Carolzinha. Obrigada. Bem-vinda muito mesmo. Obrigada. Sabe que nós temos 1.600 lojas. Acho que certamente você é uma das pessoas, ou se não a pessoa mais falada de todas as nossas lojas. Todo mundo conhece a Carol. Mas para que a gente possa contar essa história e por que você está aqui agora, fala quem é a Carol hoje para mim. Muito prazer, sou Carol Barros, né? Muito difícil falar diante de você, uma pessoa tão importante, quero frisar isso, né? De vários momentos na minha vida. Vou contar isso ao longo da história, que a gente vai conversar aqui. Mas, assim, hoje eu tenho 11 lojas ultra popular no Mato Grosso e mais 9 lojas em Minas Gerais. Certo. Sendo ultra popular e Droga Rede, que Legal. é da Febrafar também. Legal. A história da Farmarcas, a história da Ultra Popular passa por você. Eu acho que é muito, muito, muito importante a gente contar essa história. Mas eu quero voltar um pouco antes dessa história, até para que a gente contextualize. Você é filha de político. Sou filha de político. Meu pai foi prefeito por 12 anos. 12 anos. Ele foi prefeito por 12 anos. Em Itanhandu. Em Itanhandu, Minas Gerais, sul de Minas. Que é onde você nasceu. Exatamente. Foi onde eu nasci. E você nunca pensou? Olha, teve um momento da minha vida que eu até pensei, mas como é muito difícil ser político hoje em dia, né? E aí eu optei que não, eu seria relações públicas em outra área que deu super certo, que foi na farmácia mesmo, né? E por que você foi estudar farmácia? Eu fui influenciada por uma amiga que quis trabalhar, tinha drogaria, né? E ela falou, não, vamos, vai ser legal, tal. E é um momento legal. Eu fui até a drogaria, fiz um estágio para entender se era aquilo que eu queria. E eu realmente me apaixonei pelo lidar com pessoas, né? E mudar a vida das pessoas ali, porque se trata de doenças, né? Então eu gostei muito e aí eu fiz a farmácia justamente por isso. Essa amiga não é a Fernanda. Não é a Fernanda. É uma amiga de infância, ela é a Juliana, que inclusive hoje ela é farmacêutica da farmácia. Que legal. Que legal. A gente vai falar da Fernanda, porque a Fernanda é sua sócia. É minha sócia. E foi por onde você chegou no associativismo. Conta essa história, como é a primeira farmácia, como é que você, a partir da faculdade, você já estava formada, como é que você foi parar na farmácia? Eu me formei em Campinas, aí eu vim para São Paulo para trabalhar no escritório de regulatórios e surgiu uma oportunidade de voltar para Itanhandu, numa distribuidora de medicamento. Lá eu conheci a Fernanda porque eu trabalhava à noite numa escola, eu dava aula de farmácia, numa escola técnica. E lá eu encontrei a Fernanda. E a Fernanda já trabalhava na drogaria. E ela falou, não, vamos trabalhar, vamos montar uma drogaria. Mas vocês eram amigas ou não? Não, conhecemos no curso técnico, porque ela também não é de lá. Ela é de Varginha. Ela mudou para lá para trabalhar lá também. Tá. E nos conhecemos no curso técnico. E aí de lá ela veio falando, vamos montar uma farmácia, vamos montar uma drogaria. E eu achava a cidade muito pequena, 14 mil habitantes, e com muita drogaria. E aí já tinha também a questão do meu pai ser prefeito, que era um impasse para mim. Porque qualquer coisa que a gente fazia era, seu pai roubou, seu pai está privilegiando. Então, eu sempre fui... tomava cuidado com essas questões. Eu falei, não,
a filha do prefeito abriu uma drogaria, vai dar o que falar. De fato deu, né? De fato deu, mas deu para o lado bom porque a farmácia deu muito certo. Né? E nós procuramos o associativismo justamente por ter esse apoio, já tem uma expertise. Mas vocês montaram vamos só para contextualizar. Tá. A primeira loja sua até agora, não só a primeira, você tem outra dentro da Droga Rede, que é uma das redes afiliadas à Febrapar, do qual também sou presidente. É daí, inclusive, que eu te conheço. Exatamente. Né? Até antes da Ultra Popular. Aliás, há 14 anos. Uma coisa leva a outra. Exato. Você já montou a loja dentro da Droga Rede ou vocês converteram ela depois? Não, a gente montou dentro da Droga Rede. Então, você sempre, a vida toda de que você está no segmento, você está dentro do associativismo? Sempre. E foi por uma opção mesmo, de estar no associativismo. Por conta da expertise que vocês têm e de não ser tão engessado como franquia. Né? E a gente optou por isso para não ser mais fácil a gestão. Né? E aí a gente caiu na Droga Rede. E foi muito legal, né? Porque assim, a Fernanda, vamos abrir. Eu falei, sim, eu tenho 5 mil reais. E ela tinha 5 mil reais. E com 10 mil reais a gente abriu a farmácia. E dívida. Só que uma coisa, Edson, que eu falo muito, a gente nunca teve medo do trabalho. E o medo de dar certo. Então, eram só 2 funcionárias, olha que loucura. 2 funcionárias, eu e a Fernanda. E a gente trabalhava de domingo a domingo. E as funcionárias faziam a carga horária e eu e a Fernanda não. Mas a gente tinha muito claro que ia dar certo. Porque a gente fazia tudo. A gente fazia desde a entrega, a compra, a RH. E foi construindo e a gente foi crescendo e dando certo. Tanto é que a gente virou um case de sucesso de market share dentro da nossa cidade, né? Virou e é até hoje, né? O faturamento da loja, considerando o tamanho da cidade, é assim, totalmente fora da curva. Né? Hoje a gente vende 1.100.000 na cidade. Praticamente, você deve ter uns 80% do share da cidade. 80%. 80%? Tô bom de conta. Exatamente. 80%. E daí, dessa loja de Itanhandu, aí tem outras derivações, vocês têm outras lojas na região que é Ultra, que é depois de Primavera do Leste, mas vocês têm outras lojas da Droga Rede também? Temos. A gente tem 6 lojas da Droga Rede. Em quais cidades? Temos em Passa Quatro, Itanhandu, Virgínia e Pouso Alto. Só metrópole? Só metrópole. O máximo 14 mil habitantes. E essa operação, quem cuida é a Fernanda? É a Fernanda. Toda a operação é a Fernanda. E o Ultra Popular, nós temos 2 em São Lourenço. Tá. Que aí veio depois. Muito bom. Então, saímos de Itanhandu, saímos da metrópole de Itanhandu, 14 mil habitantes, que acho que só para o pessoal contextualizar, nem é sul de Minas ali, eu não sei. Porque, na verdade, é sul de Minas? É sul de Minas. É sul de Minas, mas é mais fácil de ir para lá, saindo aqui de São Paulo, por Taubaté ali para lá. Exatamente. Fica 3 horas de São Paulo. E 3 horas do Rio de Janeiro, então é metade, né? E é uma região bonita Não, maravilhosa. É metrópole. Não, mas é maravilhosa mesmo. Como é que chama aquele hotel que tem ali, que a seleção brasileira se hospedava? Fiz uns eventos lá, inclusive. É o Vale da Mantiqueira. Isso, maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso vale aquele hotel. Eu fiz uns eventos lá. Em passar de material de construção. Foi mesmo. Legal. Muito bom. Vamos falar de Primavera do Leste. Tá? Como é que você foi parar lá? Então, meu ex-marido, né, se mudou porque ele trabalhava num aviário, e aí ele se mudou para lá para ficar 1 ano. E eu fui muito insegura de ir, porque eu ia deixar as farmácias em Itanhandu. Fui, estava grávida, mas a pretensão era ficar 1 ano só. Que foi o ano de 2011. Era só ficar 2011 e 2012. E chegando lá, eu vi que era muito difícil ficar sem trabalhar.
né? Foram 3 meses, assim, muito complicados e eu tentei vender bijuteria. Eu ofereci para um concorrente consultoria. Falei, deixa eu ajudar você a vender mais. O concorrente não quis. E aí, vocês já começaram a lançar. Foi nesse momento que vocês lançaram a Ultra Popular. Né? E a Fernanda falou, Carol, vai vir uma coisa muito legal e eu acho que a gente tem que apostar. Só que eu estava pensando em apostar em Minas, não em Primavera. Porque Primavera é uma cidade muito jovem, 35 anos, na época tinha, quente, e pelo que eu estava acostumada com Itanhandu, eu entendia que não tinha tanta venda de medicamento, né? Até o dia que eu fui comprar um antibiótico em uma das drogarias e eu não tive desconto. Era uma amoxicilina com clavulanato e ele me deu 5%. Falei, mas como? Lá em Minas eu já dou muito desconto, né? Aliás, voltando para Minas, você lembra? Nós nos encontrávamos nos treinamentos, você já era audaciosa, já era agressiva, já fazia um trabalho excepcional dentro da drogaria. E talvez, e é por isso, inclusive, do sucesso, talvez não. E eu posso só contar uma passagem com você? Pode. Foi nossa primeira encontro de análise do PAI, que é o nosso relatório financeiro. E aí a Fernanda virou e falou, Carol, o nosso desconto tá certo? Eu falei, não sei, mas se quiser eu mexo aqui, porque a gente vai levar xingão do Edson. Ele vai xingar a gente tá dando muito desconto. Aí eu falei, mas não vai dar tempo. Vamos assim mesmo, o que ele falar a gente absorve e muda. Aí você chegou, olhou, eu tremendo. Falei, ai meu Deus. Ele, tá ótimo. Eu falei, sério? Não existe desconto alto ou baixo, existe o certo. E vocês estão muito bem, continua assim. Eu falei, Fernanda, graças a Deus. E aí eu vi que eu tinha um guru, né? E a gente sempre tem que ter um guru. E eu falei, eu quero seguir o que ele tá falando. E aí, quando surgiu a Ultra, eu falei, é isso que a gente quer. Você é a loja número 8, 9, alguma Então, coisa? tem uma discussão, né? Tem sempre a briga de quem é quem. Pra mim, é só a 3. Mas eu sou a primeira no Mato Grosso. Pronto. Tá bom. Você sabe que tem você, que se é candidato a 3, tem o Luizinho, da Vale do Paraíba, tem o Júnior, da Paraíba, e tem o Eduardo, de Pitangui. Então, todo mundo é o 3. Todo mundo é o número, porque é o número 1 e 2 nós sabemos quem é. O problema é que depois teve um boom, assim, de umas 10, 15 lojas, tudo de uma vez só, né? Porque a primeira foi em Campo Belo, a segunda foi em Formiga, aí depois todo mundo estava abrindo ao mesmo tempo. E aí eu não sei, porque a gente, naquela época, não tinha controle suficiente para a gente, de fato, saber quem é a terceira loja, né? Mas tem um monte de candidato. Eu falo que eu sou terceira. Mas você é a primeira do Mato Grosso. Pronto, tá bom. Você é a primeira do Mato Grosso. Mas você se lembra a sua ligação para mim, para abrir a loja? Você lembra a história? Como é que foi? Eu lembro que a gente ligou e que eu queria abrir. E eu não lembro se eu passei essa informação para você, mas que eu queria ficar 1 ano só. E vender para sócia. E vender para minha sócia, né? Porque a minha intenção não era ficar lá. E se a sócia não quisesse, eu ia pegar a montagem e levar para Minas Gerais, né? E eu tô lá até hoje. É importante a gente conceituar a questão da sócia, porque você arrumou uma sócia local. Na verdade, a operação do Mato Grosso, vocês são em 3, né? Em 3. Em 3, porque a ideia não era ficar, então na verdade, o que você estava procurando é um emprego de 9 meses. Exatamente. Um emprego de 9 meses. Emprego de 9 meses. Para eu não surtar. Exatamente isso. E aí a sócia veio primeiro com relacionamento com a cidade, porque ela conhecia muita gente, e porque depois de 9 meses eu voltaria para Minas. Né? E aí a gente ia vender e desfazer a farmácia. E por uma coisa muito boa, assim, a gente abriu num momento muito bom de primavera e com um plano de negócio totalmente diferente, um modelo de negócio diferente, né? Que a gente chegou, enquanto os concorrentes davam 5% de desconto, a gente já chegou com 45% e trabalhando marketing, trabalhando a divulgação, e foi muito bom. Eu lembro que meus primeiros clientes, eu falo que isso me deu uma sorte danada, foram os garis, porque ninguém entrava na farmácia, Edson.
Ninguém. Falei, não, entra aqui, compra pelo menos uma dipirona. Eu lembro que na época era 19 centavos. Compra uma dipirona nossa, você vai ver que a farmácia é boa, é barata. Então, eu acho que nisso a gente conseguiu alavancar e tivemos vários desafios ao longo desse início, né? Que não foi fácil. Não foi. Rua Piracicaba, 510. 510, exatamente. Lembro até hoje o endereço. Mas acho que é importante a gente contextualizar, né, o desdobramento disso, né, Carol, que eu acho que é o mais importante, né? Eu não sei nem como é que a gente pode definir você, talvez você se defina melhor, se inovadora, ou disruptiva, ou furacão, né? Eu acho que tá pro furacão. Eu acho. Acho que você tá mais para um furacão, né? E foi um furacão, realmente, né? Foi. Mato Grosso é outro mundo no mercado farmacêutico, mas outro mesmo, totalmente diferente, totalmente, assim, revolucionário depois dessa loja, depois desse início seu. Foi. E no primeiro mês, a gente não começou no início, a gente começou dia 19 de junho, foi a nossa inauguração. E nesse primeiro mês a gente já vendeu 23 mil. No segundo mês a gente já vendeu 100. E aí no final do ano a gente já tinha vendido mais de 800% do primeiro dia de faturamento, né? E aí teve o desenrolar da história, né? O desenrolar da história, que acho que é importante que todos... até porque consta no livro de 0 a 1000, a gente contou essa história. Aliás, você está em 2 momentos lá da história, né? Quando a gente fala da sua relação com a Natália, né? E depois um outro momento também, que é o Grito do Oeste, né? Que... ainda que você já tivesse uma estrutura muito grande em termos de faturamento, mas era uma loja só no Mato Grosso, quanto o restante do mercado inteiro fazendo um trabalho de boicote. Boicote. E acho que você poderia contar um pouco como é que foi esse momento para você. Foi difícil, mas eu nunca desisti. Não tinha essa palavra desistência no meu dicionário. Então, foi boicote mesmo. Os concorrentes, eles se uniram, foram até o sindicato e foram a todas as distribuidoras de medicamento do estado e colocando em xeque. Se vendesse para mim, não teria mais compra entre os concorrentes. Ou seja, os concorrentes não comprariam mais a distribuidora que vendesse para nós. Não estamos falando do concorrente de Primavera. Nós estamos falando do concorrente do Estado. Do Estado, exatamente. Foi do Estado. Eu lembro até que teve uma certa indústria que a gente comprou. Eu fiz uma compra enorme, porque a gente já estava com fluxo legal. Quando foi entregar, ele tirou todo o meu desconto e não entregou o que eu queria. E esse medicamento já estava até no jornal de oferta. Tivemos que reinventar a roda ali, trocar tudo e trabalhar com o que tinha. Aí eu quero colocar resiliência, Carol, porque, sem citar o nome da indústria aqui, porque para não expor ninguém, eu me lembro disso. Eu me lembro depois, talvez uns 10 anos depois, num dos jantares aqui da Farmarca, desses eventos que nós fazemos, esse fornecedor chegou a mim e falou: me apresenta quem é a Carol. Eu preciso pedir desculpa para ela. 10 anos depois, em relação àquilo que tinha sido feito naquele momento. E vários outros. Um distribuidor hoje, que é muito parceiro nosso, ele fez a mesma coisa comigo. Né? Ele não queria vender, ele não entregava, ele prometia um valor. Aí, no final de tudo, a gente só tinha um distribuidor. Um distribuidor que acreditou na gente. E inclusive, teve uma reunião em Primavera, que estavam os distribuidores, estava o presidente do sindicato, presidente do conselho de farmácia, e eles foram até a farmácia. Eu quero conhecer a Carol. Falei, sim, sou eu. Aí, eu quero conhecer a sua farmácia. Falei, não, você não vai conhecer minha farmácia. Porque vocês fizeram uma reunião com os meus concorrentes, estão me boicotando e ainda querem me conhecer? E aí, um deles falou assim, tudo bem. Você vai falir logo, logo. Seu fim é logo ali. Falei, tudo bem, então vamos ver. E aí que vem o 0 a 0, né, Edson? Quando a gente está crescendo, vem sempre um 0 a 0. Então, você tem que permanecer sempre na mente de aspirante, né? E com a guarda alta. Então, eu vou trabalhar mais, porque eu não vou falir igual esse cara falou.
E a gente foi mostrando, as outras pessoas acreditaram na Ultra, e aí a gente começou a ganhar fôlego e a ganhar força no estado, que foi muito difícil. Tá, e você sabe que hoje nós temos mais de 30% do share do estado do Mato Grosso é nosso, com a Ultra, né? Mas não essa revolução, ela não passa só pelo estado do Mato Grosso, né? Porque junto com o Mato Grosso vem o norte do país, onde um monte de empresários saíram do Mato Grosso para ir para Pará ou para sair para ir para Rondônia por causa desse movimento. Exatamente. Por causa desse movimento seu. E que tinha gente que ia lá só para ver como que uma farmácia vendia por senha. Que eles não entendiam. Como que tem senha numa farmácia? Né? Eu lembro, Edson, que esse boicote, a gente tinha que ir em atacados comprar fralda, porque eles não vendiam pra gente. E a gente, para atender o cliente, a gente ia no atacado, fazia compra e revendia para o cliente, até conseguir pegar a confiança. Né? Nesse momento também, os concorrentes, a minha porta de abrir a farmácia é aquela basculante de metal. Eles colocavam todos os dias Super Bonder no miolo para eu não entrar. E aquela porta é horrível, você tem que desmontar ela inteira, é um custo, né? E isso era todo dia, né? Teve uma época que um concorrente da minha rua passou por mim e falou, olha, você se prepara porque eu vou te matar, você e a sua família. Você tem uma história de Pochorel, né? Tenho a história de Pochorel. A história de Pochorel foi a gente inaugurar na época do Natal. Pochorel, né? Só para contextualizar, porque o pessoal talvez não conheça, né? É uma cidade tão atípica assim, né? Chamada de Pochorel. Tá tudo meio assim. Eu entrevistei o Lucas esses dias, Poconé, agora Pochorel. Fica 40 quilômetros de Primavera. Né? Cidade do diamante, tinha muito extração de diamante lá. E uma semana antes da inauguração, o concorrente colocou fogo na farmácia. E foi bem na época de Natal. Então, Natal você não consegue pegar muita gente para te ajudar. A gente teve que estender a inauguração, foi remarcada para uma semana depois. A gente descobriu quem era o concorrente, né? E hoje ele não tem farmácia. Então, eu acho que não adianta. Né? E está provado que não adianta, porque hoje a gente também tem 80% do mercado de Pochorel. A gente já mudou de ponto e é 80% do mercado. Hoje no Mato Grosso você está Pochorel, Primavera, Campo Verde e Barra do Garça. Barra do Garça. 4 cidades, quantas farmácias? São 11 farmácias. 11 farmácias. Exatamente. Ô Carol, você lembra desse, como é que chamava esse movimento? Dos fornecedores aí? Era o Grito do Oeste. Grito do Oeste. Exatamente. E porque ele nasceu pela liderança de um lojista lá do oeste do Mato Grosso, que hoje é nosso associado. Exatamente. E que teve um distribuidor que não tem mais distribuição, que hoje é nosso associado. E que foi na farmácia saber como que eu faço televendas. Ele foi lá. E esse é o bonito do associativismo. Né? Primeiro que a gente não guarda mágoa, mas resiliência. Até porque essa história que você está falando do distribuidor, nós podemos citar nome aqui, porque também é público, né? É o Vicente. E o Vicente, coitado, eu até digo que ele foi... Eu digo coitado pela circunstância, né? Eu me lembro até hoje, eram o produto que ele deixou de vender para você, que era um Respenal, que ele era distribuidor exclusivo da Clay Hertz no estado. E ele mandou um e-mail para você, com cópia para o sindicato. Ele mandou e-mail para nós aqui no escritório, com cópia para o sindicato e com cópia para você, dizendo que nós tínhamos feito uma parceria a partir aqui da central da Farmarcas, que ele não tinha interesse de ser nosso fornecedor e que ele não iria faturar o produto. Essa história
ficou, tá tudo certo, ele não quer, a gente não pode fazer nada, né? Você não pode obrigar a pessoa a te vender. Aceitamos isso como uma realidade. E passou, e aí nós começamos a crescer, né? O Mato Grosso começou a crescer, você revolucionou o mercado e todo mundo fala de Carol e todo mundo vai vendo Carol e todo mundo quer saber quem é a Carol, o que está fazendo. E até hoje é assim, né? Não é muito diferente, então, um monte de gente te visita. Visita. E aí, passou-se alguns anos, não sei talvez quantos, eu encontrei o Vicente num evento que eu estava participando da Bradilã no México. Ele era distribuidor, então nós estávamos fazendo um curso no México, encontrei ele. Ele muito tímido, assim, distante de mim, mas eu sempre aceitei essa história da parceria, se a pessoa quer ou não. Aí ele, voltando da universidade que nós estávamos para o hotel, ele sentou do meu lado no ônibus e começou a conversar comigo. Então, eu precisava voltar, eu precisava... Eu falei, cara, não tem problema nenhum, aquele momento era aquele, hoje é outro, vai lá. Ele veio, até então ele tinha distribuidora, virou novamente um fornecedor nosso e hoje é um dos nossos maiores associados. E sucesso, né? Sucesso, mega sucesso, com uma rede de lojas no Pará, muito bem estruturada, muito bem trabalhada e um excepcional associado. Que é o mundo dando volta e as coisas acontecendo, né? Exatamente. As coisas acontecendo. Mas a sua revolução, Carol, não passa só pelo fato de ter sido pioneira no Mato Grosso ou pela questão da precificação e essa coragem da agressividade. Você também revolucionou dentro da Farmarcas em diversos outros aspectos. A primeira farmácia nossa a ter agência de publicidade, a primeira loja nossa a fazer essa venda pelo e-commerce, a primeira loja nossa a ter de fato um ambiente e uma linha de perfumaria muito mais ampla. O delivery também, né? Que a gente, porque a proposta... Drive-thru. O drive-thru, que hoje, graças a Deus, está um sucesso, né? E assim, é muito da aceitação também de a gente mostrar o para que veio, né? Então, essa inquietação que você tem. Exatamente, é a inquietação. E saber que um dia a grande rede vem, mas como que eu posso me preparar para a grande rede? Porque tem que ser da gente. A gente não pode esperar para depois fazer. Então, a pandemia, a gente já tinha uma certa estrutura de televendas, melhorou muito depois, mas já tinha a estrutura. Hoje, sua estrutura é bem grande, né? É grande. Hoje, a gente está com 20% do faturamento é delivery. E agora entrando muito forte com o e-delivery, que é o nosso aplicativo. Você tem quantas pessoas trabalhando só de televendas? De televendas, são 35 pessoas. 35 pessoas que ficam aí capturando os pedidos. Tirando os nossos motoboys, né? Tem mais os motoboys, mas dentro são 35 pessoas focadas no... E aí você consegue fazer, por exemplo, o de Campo Verde através de lá, ou você já tem outra estrutura em cada uma das cidades? Outra estrutura na cidade. Estrutura. Eu optei por conta do cliente ser muito pontual. Aí, às vezes, ele quer conversar com aquela atendente ou quer ir à loja falar com aquela atendente e aí misturando não estava dando certo. O que a gente está fazendo agora é Barra do Garça está atendendo Primavera. Então, a gente consegue fazer nos horários de pico até para economizar a quantidade de funcionário e melhorar a qualidade no atendimento. Agora está dando certo. Né? No começo não dava a gente centralizar tudo. A gente tentou, mas não conseguiu. Você sabe que a gente estava contando a história, tem tanta história que acabou parando no meio, né? Quando o seu ex-marido quis voltar, a gente falou de ex-marido, ele quis voltar, falou, agora eu não vou embora mais. Agora eu não vou embora mais. E não, de fato não fui. E a gente se separou, ele voltou e eu continuei sozinha. Né? Inclusive, assim, eu quero contar também mais uma história de você sempre ao meu lado, né? Eu já te falei isso. Não foi uma vez, foram várias. O falecimento do meu avô, que eu estava aqui, que pude contar muito com vocês. São vários 0 a 0 que a gente tem na vida, né? A minha separação, que foi muito difícil, porque eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu escolhia ficar com as drogarias, ou eu escolhia ficar com a minha casa, que eu tinha recém-quitado.
né? Sozinha no Mato Grosso. E aí eu lembro uma vez, eu não sei se você lembra, eu te liguei. Falei, Edson, como sempre, eu te ligando, dando trabalho. Edson, e agora? Eu vou separar. Ele, minha filha, eu já descasei várias vezes. É o primeiro, fica tranquila que vai dar certo. Falei, então tá bom. E deu, né? E deu, graças a Deus, assim... A gente tem pessoas assim pra falar, vai dar certo. Porque senão você cai e não levanta mais. Porque eu fiquei muito sozinha nesse momento. E eu optei pelo lado certo, que foi o lado das farmácias. Né? Mais um 0 a 0 que a gente levantou e levanta. É Fênix, né? É Fênix. A gente levanta e vai dar certo, e deu certo. Que legal. É. E você faz ideia, assim, da quantidade de pessoas, e acho que as pessoas falam isso para você, quantidade de gente que você inspirou e que a partir dessa revolução que você fez lá em Primavera, você mudou a vida de tanta gente? Não tenho. E às vezes eu procuro não pensar, né? Eu fico até um pouco emocionada, assim, porque eu não imaginei chegar onde eu cheguei. Eu achei que eu fosse ficar em Itanhandu, né? E hoje, assim, às vezes as pessoas falam, poxa, você que é a Carol, eu fico, meu Deus, o que eu tenho para agregar na vida dessa pessoa, né? O que eu posso mudar na vida dessa pessoa? Então, é muito legal saber de tudo isso. E é uma responsabilidade muito grande também. A gente ser referência numa empresa tão grande. E a proporção que a Farmarcas tomou. É bem desafiador. E isso é pelo lado do empreendedorismo, da empreendedora que você é, mas também uma outra referência, Carol, e que para mim ela é mais relevante ainda, é o cuidado que você tem com as pessoas, com a sua equipe. A forma que você trabalha a equipe, a forma que você prepara, que você treina, que você, de fato, reconhece. Queria que você falasse um pouco desse seu lado aí também. Lá a gente coloca as pessoas sempre em primeiro lugar. É clichê, mas a farmácia é feita de pessoas. Os clientes são pessoas. Então, tudo são pessoas, né? É clichê, mas eu acho que às vezes se perde quando aumenta muito o faturamento, vai aumentando muito o número de lojas. Mas a gente tem que pensar se o funcionário é feliz, o cliente vai ser atendido, né? Então, a gente tem uma retaguarda muito robusta para deixar o nosso funcionário cada vez mais feliz dentro da empresa. Né? A minha relação com meus colaboradores é muito legal. Eles têm acesso a mim a qualquer momento, assim como meus clientes também têm. E a gente faz questão de comemorar as pequenas ações, as pequenas vitórias. Exatamente. Nós comemoramos os sonhos deles, que muitos estão ali e conseguiram comprar uma moto. A gente festeja. Eu falo que tem uma colaboradora que trabalha com a gente há muitos anos, ela já está há 10 anos com a gente, e ela já tem 3 casas para alugar. E aí as pessoas que entram, eu falo, isso daí vocês têm que reconhecer e têm que lutar. Porque se você está aqui é por conta de um sonho. E o meu objetivo, Edson, hoje, é realizar o sonho das pessoas que estão comigo. Das 350 colaboradoras que a gente tem no Mato Grosso. Esse é o meu sonho. Eu não quero mais nada. Eu quero realizar sonhos. Que legal. E vai muito em contra ao associativismo. Vai muito em contra ao associativismo. E a você, né? Eu gosto muito dessa, eu gosto muito disso também. Exatamente. De fato, eu gosto muito, realmente. Cuidar das pessoas, e ver, de fato, as pessoas. Eu tive a oportunidade de ir num evento seu de final de ano, de comemoração, e ver. Até, assim, são coisas, às vezes, simples, né? Você dá uma flor de reconhecimento de um funcionário que acabou de entrar, para se sentir reconhecido, saber que todo mundo está olhando para ele, saber que ele existe, né? Exatamente isso. A gente até tem uma história muito legal. Eu não falo muito, mas essa história me marcou muito. A menina, ela não trabalhava comigo, ela era terceirizada e ela não tinha carteira assinada. Ela ficou com câncer. Ela era uma menina nova, de 20 e poucos anos. E ela sem carteira, como que ela ia fazer? Ela ia perder o emprego, como que ela ia... Ela tinha um filho, eu contratei a menina. Só que a menina não queria, ela, não, tem alguma coisa errada. Falei, não tem nada de errado. Eu vou te contratar, você vai sair,
eu sei que você vai sair, você vai fazer o seu tratamento de câncer. Quando você voltar, a gente resolve. Mas hoje o seu filho precisa dessa segurança para que você tenha pelo menos o respaldo do Estado. Porque hoje, desse jeito, você não vai ter. E ela se tratou e ela se curou. Você quer coisa melhor? E isso são várias... Tanto é que os meninos falam assim pra mim, você não vai lá na frente que o nosso desconto aumenta. Porque eu dou as coisas. Eu, não, pega, dá desconto, pode fazer preço de custo. E eu acho que é isso que funciona. A gente tem que melhorar o nosso ambiente. Tanto é que a gente tem muita ação social. Você lembra que o Léo Bortolini falou, o prefeito? Eu ia perguntar um pouco sobre isso, as ações sociais que você faz com a cidade. Muito. Principalmente na época da pandemia, a gente foi muito forte nisso, continua fazendo. A gente está em todos os lugares que a prefeitura está, nós estamos. Doando ou arrecadando. Na época da pandemia, a gente arrecadou mais de 1 tonelada de comida, de alimento. Doamos. Os medicamentos mesmo que não tinham na época, que a prefeitura precisava comprar, a gente repassou tudo a preço de custo. A gente não cobrou nada, só o preço de custo mesmo. Que eu acho que é o meio. E se você faz bem para o meio meio faz bem para você. Carol, como é que é o seu modelo mental, por exemplo? Você estava lá na rua Piracicaba 510, fala, não, eu vou mudar essa loja aqui para uma loja maior, sai daqui, vai para lá. Aí depois você estava comentando alguns PDVs, não todos, obviamente, mas você estava ali numa rua, você fala, não, vou alugar a esquina e vou fazer um drive-thru. E daí a pouco você tem o Derma Club, por exemplo, você faz uma ação na cidade inteira. Como é que você se retroalimenta dessas inovações, dessas coragens o tempo todo? Estudando. Eu estudo muito. Eu leio muito. E o cliente, ele quer coisa nova. Inclusive, o nosso colaborador quer coisa nova. Então, eu gosto da novidade, eu gosto do lançamento e também não vejo problema em errar. Se não der certo, a gente volta, conserta ou desfaz o projeto. Mas, analisando os grandes, a gente tem que analisar, tem que ter o benchmark. E a gente sempre foi muito arrojado nessa situação de enfrentar, né? Eu lembro, inclusive, do Drive, outra passagem, né? Falei, meu Deus, eu vou falar do Drive pro pessoal da Farmarcas, eles não vão aprovar. Eu vou ligar pro Edson, porque o não eu já tenho. E eu acho que ele vai falar, não, mas tá tudo bem. Aí, mais uma grata surpresa. Ele, filha, você tem espaço de estacionamento? Falei, tenho. Ah, então tudo bem, então pode montar. Falei, meu Deus, foi fácil de novo. Mas aí você, claro, pontuou vários pontos, olha, né, claro, como sempre, né? E deu certo, né? É apostar na ideia e tentar inovar sempre. Tem que inovar. E a farmácia, ela tem que ser dinâmica, porque o cliente muda. Então, se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, você tem que expandir, mas você tem que melhorar o que você já tem. Ganhar em mix. É igual a questão do ovo. Poxa, mas por que você está vendendo ovo? Falei, porque estão falando de mim. Poxa, aquela farmácia vende ovo? Vende. Quem? A Ultra. Já é uma propaganda. E não é só lá. Quando você começou a vender ovo, eu recebi foto do mundo inteiro dizendo que você estava vendendo ovo. Exatamente. E deu muito certo. Né? Porque as pessoas falam da gente. Esse é o ponto, é falar da gente. E falar que a Ultra é uma referência e, não, vou lá, às vezes tem lá na Ultra, vou passar lá. Miojo? Miojo, carvão. Carol, para quem foi para ficar 1 ano em Primavera, você é uma cidadã... Primavera-ense. Primavera-ense? Hoje você é totalmente inserida dentro do contexto da cidade, da sociedade da cidade, dos projetos sociais, mas também até do ambiente político e tudo mais. Casou novamente lá, Casei né? novamente. E o Sinho está lá. Arrumou um monte de FII. Então, eu tenho 5 agora, né? Tenho os agregados. Os agregados e mais 3, né? Que é a mais velha, que ela, inclusive, já trabalha comigo na farmácia, né? A do meio, que também trabalha final de semana comigo, ela vai na farmácia, de 5 anos, e o Luca, de 1 ano e meio. Vamos contar um perrengue. Você ficou preso em Dubai na pandemia. Fiquei. Conta pro povo isso aí. Fiquei. Desespero de ficar lá em Dubai parado. Fui curtir 1 semana, né? Meu pai falou, você não vai que você vai ficar preso. E claro que eu não escutei.
né? Falei, não vai acontecer nada, porque eu sempre achei que nunca ia acontecer nada comigo. Esse eu acho que até o furacão, né? Você nunca acha que vai acontecer nada. Fui e fiquei um mês presa em Dubai, porque fechou o espaço aéreo. Falei, meu Deus, para quem eu vou ligar? Edson. Falei, Edson, você não tem uma amiga aqui em Dubai, não, para me ajudar a sair daqui? E claro que você tinha uma amiga, né? E tinha uma amiga, mandou o e-mail para ela. Mas assim, logo depois também a gente conseguiu sair e deu tudo certo. Ficar um mês preso em Dubai, naquela pandemia, deve ter sido desesperador. Foi desesperador. Foi. Mas eu acho que aí é a questão da gente sempre enxergar o copo meio cheio. Eu estava sem meus filhos, né? O que eu fiz? Comecei a estudar. E de lá, Edson, saíram vários insights, inclusive um insight muito legal, que é o cuidar do colaborador. Foi lá em Dubai que eu tive a ideia de, se todo mundo perdeu, se todos os meus colaboradores perderam a creche, a escolinha, como que os meus colaboradores estão fazendo para pagar a babá? E nesse momento a gente criou o Auxílio Babá, no meio da pandemia. E que foi um alívio para muita gente. Sabe, algumas meninas que estavam com dificuldade de trabalhar, com o Auxílio Babá resolveu. E hoje, até hoje, o Auxílio Babá. Legal. Carol, e 14 anos, né, de empreendimento, já 12 anos conosco, né? Então, imagina que se você tivesse que pegar aquela Carol de lá, daquele primeiro momento que você estava começando, e trazer para hoje, o que você tem de valor que você não mudou absolutamente nada, que você acredita que é a mesma coisa hoje? Honestidade, com os meus colaboradores, isso eu não mudei, e a vontade de melhorar. A vontade de melhorar é de ser melhor no outro dia, né? Isso para mim não mudou. E também os vários 0 a 0 ao longo do... que eu perdi minha sócia o ano passado, né? Mais um 0 a 0. E aí você para e fala, como eu vou continuar? Claro, liguei para você de novo. Já escutei não, mas não é assim, tal. Falei, realmente, ele tem razão. E fui. E hoje, graças a Deus, mesmo com a perda, a gente conseguiu renovar, melhorar, e estamos melhorando o processo. Eu acho que isso eu nunca perdi. A resiliência, a coragem e a honestidade. E o orgulho dos seus pais? Demais, né? É demais. Eu queria que meu avô estivesse aqui, vendo tudo isso, porque ele foi uma das pessoas que mais acreditou em mim. Infelizmente, não teve esse momento. Mas ele está vendo, né? Tudo por ele, eu faço tudo pensando nele, que era uma pessoa maravilhosa, de resiliência. Mas eu acho que meus pais, eles conseguem transmitir um pouquinho da felicidade que meu avô estaria vendo. Paramos por aqui, senão a gente vai ficar o resto da vida conversando. Foi tão rápido. Tem tanta coisa para falar. São tantas passagens, né? Legal, Carol, obrigado, tá? Obrigado por você ter contribuído tanto, ter contribuído e continuar contribuindo tanto com a gente, tá? Você é uma referência realmente para nós, uma referência como pessoa e como empresária e como revolucionária do processo. Obrigado por tudo, tá? É um prazer, principalmente é um prazer ter você na minha vida. Você pode ter certeza disso. Show. Muito bem, galera. Então, nós estamos terminando mais um podcast. Esse meio choroso aqui no final, mas vai dar tudo certo. Mas esse é o objetivo, realmente, trazer pessoas que possam nos inspirar, contar boas histórias de superação. E a Carol, ninguém melhor do que ela para poder fazer isso. Então, eu queria deixar aqui uma recomendação para vocês, se vocês pudessem ativar o sininho do nosso YouTube, lembrar dos nossos podcasts, vai no ar toda quinta-feira. E nós estamos na segunda temporada, temos boas histórias para contar. Obrigado a todos.